Salmos de número 23, verso de número 3, que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que o salmista ele quis dizer com isso? O que ele estava imaginando? Qual era o pensamento dele? E o que este verso ele tem a falar conosco, falar em nossa alma? Se nesse exato momento você se encontra triste, você se encontra amargurado, atribulado, passando por momentos de dores, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, de solidão, você precisa conhecer os Salmos de número 23. E não é simplesmente conhecer ali na sua leitura, onde você pode abrir a Bíblia Sagrada e ler e saber o que está escrito, mas conhecer ele na íntegra, não só no seu sentido teológico, bibliológico, como também no que ele pode nos auxiliar na sua aplicação pessoal, no devocional para com cada alma, para com cada vida. Paz, meus queridos, bênção de Deus. Eu me chamo Cláudio Martins, sou evangelista, sou teólogo, trabalho no Ministério de Ensino da Palavra e Aconselhamento já há muito tempo. Neste exato momento estamos a tratar do Salmo de número 23, mais especificamente o verso de número 3. Nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos, onde nós estamos tratando cada verso do Salmo de número 23. Então, se você quiser conhecer os versos anteriores, saber o verso de número 1, o verso de número 2, eu vou deixar o vídeo aí, no final desse vídeo vai aparecer para você poder clicar e conhecer, como também na descrição deste vídeo. Então, confere lá para que você venha a ser mais e mais grandemente abençoado por Deus através de sua palavra. Para compreendermos melhor o verso de número 3, nós vamos dividi-lo em duas partes. Na verdade, o próprio verso ele já é dividido em duas partes. E como nós estamos fazendo aqui, nós vamos dar continuidade, ou seja, vamos trazer o significado, a interpretação dele no sentido teológico e a aplicação dele para com as nossas vidas, no sentido espiritual. O verso inicia-se dizendo: refrigera a minha alma. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, o salmista ele está falando de si para com Deus e trazendo algumas coisas em relação a Deus para consigo. Nisso ele faz ali uma analogia entre o pastor de ovelhas e a ovelha. Nisso o salmista ele se coloca como ovelha e Deus como o seu pastor. E o Salmos de número 23, como nós já sabemos, fala do cuidado de Deus. Quando ele inicia o verso de número 3, ele diz: refrigera a minha alma, o salmista ele não sai do contexto. Ele ainda está falando a respeito do cuidado de Deus. Mas o que o salmista ele quis dizer com isso? Refrigera a minha alma. Quando o salmista ele usa a palavra refrigera, ele está usando um verbo em hebraico que tem como significado o mesmo que restaurar, ou o mesmo significado de retornar. Quando o salmista ele diz refrigera, nisso nós podemos compreender que quando as ovelhas elas eram tiradas ali do aprisco, elas eram levadas pelo pastor ali fazendo trajetos às vezes bem longos, nós falamos disso no vídeo anterior, depois você pode conferir. O salmista ele tirava, aliás, o pastor ele tirava as ovelhas e conduzia elas por grandes ou longos percursos. E acontecia assim, de fato, das ovelhas se cansarem, não só por estar trilhando longa distância, mas muitas das vezes em um sol escaldante. Por mais que eram animais acostumados com aquele clima, com aquele ambiente, ainda assim se cansavam porque eram seres vivos. E quando o pastor ele encontrava um ambiente, um lugar onde as ovelhas poderiam se recobrar as suas energias, o pastor ele fazia uso disso. Poderia ser uma sombra através ali de uma rocha, através ali de um arvoredo, qualquer outra coisa do tipo. Então, estando eles trilhando ali num sol escaldante e já cansados, quando o pastor encontrava um ambiente de descanso, ele já conduzia as ovelhas para aquele lugar, para que eles pudessem descansar, recobrar as energias para dar continuidade em seu percurso, em seu trajeto. Então, quando o salmista ele diz refrigera a minha alma, ou este verbo no hebraico está falando de retornar, ou seja, de uma restauração. Seria retornar à condição das ovelhas ao mesmo ponto que elas estavam
antes de sair ali do aprisco, do momento que elas saíram do aprisco. Quando elas foram tiradas do aprisco, elas estavam descansadas, elas estavam tranquilas, mas agora, por causa do longo trajeto, estavam muito cansadas. Então ele encontrava aquele ambiente, aquela sombra, e ali ele repousava com as ovelhas, recobrava as energias, não somente dele, mas também das ovelhas. Este era o refrigério, este era o ponto de retorno, aonde o salmista está aqui a falar, né, daquilo que ele vivenciava como pastor de ovelhas. Agora, como que eu posso entender isso para a minha alma, para a minha vida? Com Deus não é diferente. Já que o salmista ele faz uma analogia, ele coloca Deus como seu pastor, e quando nós aplicamos isso às nossas vidas, nós entendemos também dessa maneira, que o nosso Deus é aquele que refrigera a nossa alma, é aquele que nos coloca no ponto em que nós estávamos antes de passarmos por momentos desgastantes, aonde nós acabamos perdendo as forças, aonde nós acabamos nos cansando. Eu digo isso no sentido de alma, no sentido de interior. Quantos de nós, não passando por tantos momentos difíceis da vida, muitas das vezes nós nos cansamos de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta dificuldade. Então nós nos cansamos e a nossa alma ela começa a gritar por refrigério, para retornar ao ponto que nós estávamos antes, ou seja, com a cabeça ou com a nossa alma um pouco mais tranquila. E nós podemos encontrar isso aonde? Em Deus. É por isso que Jesus, ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo, ele é suave. Ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos alivio. Porque o nosso Deus, ele tem este poder e ele tem esta vontade de nos aliviar. Por isso Pedro, ele disse, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem cuida de vós, ele tem cuidado de vós. E este cuidado que Pedro fala é o cuidado ali que nós encontramos no Salmo de número 23. É o cuidado de Deus para com as nossas almas. Então nós precisamos deste refrigério, nós precisamos voltar a um outro ponto onde nós estávamos antes de nós passarmos por este problema e por essa dificuldade. Um ponto onde nós recobramos as nossas forças e temos energia para batalhar e para vencer. E somente Deus pode nos conceder isso. Sem Deus, nós vamos nos desgastar cada vez mais e não vamos encontrar nenhuma solução. Mas em Cristo, que é a nossa rocha, nós podemos recobrar as nossas energias, nós podemos nos fortalecer para que nós possamos vencer o mal e vencer as nossas dificuldades. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que o salmista quis dizer com isso? Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Aqui o salmista ainda está falando sobre a ovelha, ele ainda está fazendo aquela analogia. Guiar pelas veredas da justiça. Quando o salmista diz guiar pelas veredas da justiça, ele está falando de caminhos. A palavra veredas ali em hebraico é o mesmo que caminhos, tá? Então quando ele diz guia-me pelas veredas, ele está falando guia-me pelo caminho. E ele diz caminhos de justiça. Quando o pastor de ovelhas, ele conduzia as ovelhas para pastorear, quando o pastor de ovelhas, ele conduzia elas para o pasto, né, para pastorear, ele escolhia o melhor trajeto possível. Existiam caminhos muito difíceis, e às vezes esses caminhos eram inevitáveis. Mas quando podia evitar esses caminhos, então os pastores, eles evitavam. Então eles conduziam as ovelhas pelos melhores caminhos possíveis. Quando o salmista ele diz, guia-me pela vereda ou pelas veredas de justiça, o salmista está dizendo a mesma coisa. O Senhor Deus, como meu pastor, ele me leva pelos melhores caminhos possíveis. E quais são os melhores caminhos possíveis? É o próprio caminho de Deus, a vontade de Deus, um caminho de retidão. A palavra justiça ali, ela vem de retidão no hebraico. Então, o Senhor é aquele que me conduz por um caminho que é o melhor caminho possível. E qual é este melhor caminho? É o caminho de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Então, se existe um caminho que é o melhor caminho de todos, este caminho é Jesus Cristo. Por isso ele disse, vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, o que você pedir será feito
Por quê? Porque estamos em Deus. Nós precisamos estar sempre e constantemente em Deus. E isso quem faz em nós, em nossas vidas, é o próprio Deus. Porém, Ele não nos obriga a caminhar, a ir pelo seu caminho, mas Ele nos convida, Ele nos chama, Ele é aquele que está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, então Ele entra, Ele ceia com você, você com Ele. Então, o nome de Deus sobre as nossas vidas, Ele é glorificado. Só que o verso ainda continua, dizendo: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que significa este por amor do seu nome? Na verdade, esta expressão ela pode ser ramificada para vários pontos. Isso me renderia aqui uma pregação de mais ou menos 2 horas só para falar sobre esta expressão, por amor do seu nome. É lógico que não dá tempo de nós falarmos aqui neste vídeo, em poucos minutos, mas só para não ficar um espaço vago, um ponto de interrogação, quando ele fala por amor do seu nome, o salmista Davi está falando de Deus, para com Deus. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele está falando de um zelo que Deus tem para com o seu próprio nome, ou seja, Deus zela tanto o seu nome que o que Ele faz para conosco em nossas vidas é também para zelar daquilo que de fato Ele é. Ou seja, nosso Deus é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é soberano. Tudo isso está no seu nome. E por zelo do seu nome, então o Senhor Deus, Ele faz a obra em nossas vidas. Ou seja, não importa o problema que você está vivendo, não importa o momento de dificuldade que você está a trilhar, porque Deus Ele vai cuidar de você se você tiver Ele como seu pastor. Se você de fato for uma ovelha dele, então o Senhor Ele vai cuidar de você, porque Ele tem um nome, Ele tem uma reputação a zelar. Poxa, então Deus só faz por causa disso? Ele está pensando nele, em si mesmo, e não em mim? Em hipótese alguma, nosso Deus Ele é misericordioso, Ele faz segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é um Deus de palavra, é um Deus de verdade. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um nome a ser zelado. Então, se Ele diz que Ele faz, Ele faz. Se Ele diz que Ele cuida, Ele cuida. Cabe a nós acreditarmos, cabe a nós confiarmos no Senhor. E nesse momento eu gostaria muito de orar por você, de orar pela sua família, orar pela sua causa e pedir para que você neste momento apresente diante de Deus a sua dificuldade. E o nosso Deus, segundo a sua benevolência, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer a obra. Confia no Senhor. Antes de nós iniciarmos essa oração, eu te peço para que você deixe um like neste vídeo, para que o YouTube ele recomende este vídeo para mais pessoas, então mais pessoas recebam da mesma palavra. E peço para que você comente neste vídeo e fala o que você sentir em seu coração, compartilha conosco. E que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você receba mais vídeos como esse e seja grandemente abençoados. Eu vou deixar aqui no final, na descrição também, os vídeos dos versos anteriores deste Salmo de número 23. E então nós no próximo vídeo vamos estar a falar do próximo verso e assim sucessivamente, e juntos vamos ser abençoados por Deus. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Jesus, eu te glorifico, Pai. Mais uma vez eu te bendigo, eu te exalto e peço para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor, ó Pai, venha fazer a tua obra e o teu grande milagre. Venha trabalhar na vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo. E venha, Senhor Jesus, conduzi-la nas veredas de justiça, Pai. Para que ela possa alcançar, Senhor Jesus, da tua vitória. Peço para que o Senhor cuide dessa alma, para que o Senhor cuide dessa família. Peço para que o Senhor realize do teu grande milagre, Pai. E que toda a obra do adversário que tem sido feita e levantada contra a vida do teu filho, da tua filha, que venha a ser desfeito. Porque o teu nome é poderoso acima de tudo e de todas as coisas, e nós cremos em ti, em nome de Jesus. Seja grandemente abençoado por Deus neste momento, através dessa palavra e dessa oração. Que Deus te abençoe grandemente, fica na paz em nome de Jesus.